se Deus predestinou Judas para ser o traidor, ou qualquer outra forma de predestinação, então a liberdade humana desaparece, e com a liberdade humana desaparece a responsabilidade humana. Ninguém é culpado de nada, porque Deus predestinou essas coisas e ninguém pode se aproximar de Deus e dizer: olha, como é que o Senhor pode me condenar? Se o Senhor mesmo escreveu a história de antemão e eu sou apenas alguém que está cumprindo os seus decretos. Eu creio que o Senhor, Ele é soberano na administração da sua graça salvadora, e o modo como Ele administra essa graça salvadora permanece um mistério para nós, porque nós temos algumas inclinações próprias do nosso raciocínio que imediatamente levantam objeções à questão de uma predestinação de Judas, por exemplo, para trair Jesus. Porque isso, dentro da nossa lógica limitada, humana, nossa lógica de 1 mais 1 é igual a 2, dentro disso nós entendemos que se Deus agiu assim, se Deus predestinou Judas para ser o traidor, ou qualquer outra forma de predestinação, então a liberdade humana desaparece, e com a liberdade humana desaparece a responsabilidade humana. Ninguém é culpado de nada, porque Deus predestinou essas coisas e ninguém pode se aproximar de Deus e dizer: olha, como é que o Senhor pode me condenar? Se o Senhor mesmo escreveu a história de antemão e eu sou apenas alguém que está cumprindo os seus decretos. Então, dentro da nossa lógica de 1 mais 1 igual a 2, essa lógica rasa, superficial, humana, meramente natural, nós não conseguimos ajustar a verdade teológica a essa lógica natural. Por isso, nós precisamos não da lógica racional, não do raciocínio humano, nós precisamos da revelação. Quando a razão não encontra mais respostas, quando a razão se vê limitada e não consegue caminhar mais, então nós recorremos à revelação. E quando nós aproximamos da revelação, nós nos deparamos com coisas que contrariam a lógica humana. E nós descobrimos que o Senhor, Ele é sim aquele que decreta toda a história das nações, das instituições, toda a história humana e também de indivíduos. E isso, curiosamente, por mais que pareça contraditório para nós, isso a Sagrada Escritura afirma, e sem anular a responsabilidade das pessoas que são objetos do decreto estabelecido. Você fala, mas como é que pode isso? A Bíblia não está nem aí para explicar. Ela não explica. A Bíblia diz o seguinte, veja por exemplo o que está escrito em Lucas 22, 21 e 22. Jesus diz o seguinte: o Filho do Homem vai conforme tudo o que acerca dele está escrito. Isso é decreto. Tudo que estava decretado e escrito e registrado, inclusive sobre Judas, vai acontecer. Então isso é decreto, isso é soberania divina. Isso é algo que está além da nossa compreensão. A mente de Deus é inescrutável. Seus propósitos e decretos são difíceis de nós mergulharmos e compreendermos e traçarmos os contornos deles. Mas olha como continua o texto. O Filho do Homem vai, conforme tudo que acerca dele está escrito, soberania divina. Aí ele prossegue: mas ai daquele por meio de quem ele vai. Ai daquele que o trai. Aí você fala, mas como? Aí você tem a responsabilidade humana. Agora, como eu harmonizo? Não tinha que ter um versículo entre o 21 e o 22, explicando essa relação? Decreto divino no 21, responsabilidade humana no 22. Não tinha que ter um versículo explicando o nexo entre os dois? Eu sinto falta desse versículo. Mas quando eu olho entre o versículo 20 e 22, eu só vejo espaço em branco entre os dois. Não tem nada explicando. E a Bíblia deixa assim. Ela deixa assim para quê? Para que nós aprendamos que a mente do Senhor e os seus desígnios estão além da nossa compreensão. Os meus pensamentos, ele diz, estão acima dos vossos pensamentos. Eu não posso ser avaliado, eu não posso ser julgado, e as minhas ações não podem ser interpretadas, diz o Senhor, a partir do raciocínio de vocês, porque a minha mente está muito acima da de vocês. Tente explicar a Trindade na base do 1 mais 1. Da nossa lógica. Eu vejo lá Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas. Mas a Bíblia diz que há um só Deus. Mas diz que os 3 são Deus. Eu não consigo aplicar a lógica humana, a simples matemática de 1 mais 1 mais 1. Eu não consigo aplicar para entender uma doutrina bíblica.